Juvenis, professores, vem que essa aula vai ser demais! Professores, essa aula vai ser demais porque você vai colocar o Juvenis para representar, dramatizar, igualzinho à aula 7. Procura no manual do professor, você vai ver bem certinho a divisão de cada um dos grupos. E vamos lá, que vai ser um barato. Muito legal, né? Poxa, se vocês tiveram uma dificuldade para falar alguns nomes aí. Alguém falou o Sikwitowski? Esse polonês dá para enrolar a língua. Mas agora que vocês conheceram a chegada do Adventismo, nós vamos conhecer as áreas de expansão da nossa igreja. São 3 importantes áreas. E eu vou convidar 3 pessoas que vão representar ou contar para vocês isso. Eu tenho um doutor representando a obra médico-missionária, um comportor para falar sobre a obra de publicações e também um professor para falar sobre a educação aqui no Brasil. Com vocês, os nossos convidados. Olá, pessoal! Gostaram de ver como foi essa dramatização sobre a chegada do Adventismo ao Brasil? E como Deus, de forma maravilhosa, guiou seus pioneiros na expansão da nossa igreja? Bem, hoje é a nossa última aula. Essa 9ª aula, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a importância de publicações na expansão da nossa igreja e como Deus, de forma maravilhosa, usou esse importante instrumento para levar o evangelho às pessoas. Publicações teve um papel muito importante na propagação da nossa mensagem. A colportagem, ela foi muito importante no início para desbravar e levar às pessoas essa importante mensagem da volta de Jesus. Stauffer e os irmãos Alberto e Frederico Berger iniciaram no Rio Grande do Sul, em 6 de agosto de 1895, o seu plano de vendas de livros e revistas adventistas nas colônias alemãs. Ainda levaram o evangelho para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Esses estados também foram evangelizados através de publicações. A colportagem é realmente algo muito legal. Dela é possível extrair muitas histórias de coragem e de fé. Conta-se que certa vez um missionário, o comportor Luiz Caleb Rodrigues, estava em pleno sertão pernambucano, montado em seu jegue chamado Bolacha e acompanhado por outro animal por nome de Borboleta. De repente, ele estava andando pelo Agreste e ele fica cara a cara com alguém muito famoso. Sabe quem? Lampião, o mais famoso dos cangaceiros. Ali estava ele com todos os seus capangas, todo o seu bando ali reunido. Naquele momento surgiram punhais e armas foram arrancados e logo a Caleb foi perguntado: "O que você leva nessa pasta, velho?" E ele logo respondeu a palavra de Deus. Naquele momento, ele arrancou de dentro da sua pasta, tirou a Bíblia e disse para eles: "É isso que eu carrego." Com a Bíblia na mão, ele falou por cerca de 40 minutos sobre o amor de Jesus para todo aquele bando que ali estava. As armas foram guardadas e Lampião logo falou: "Ninguém toque nesse velho, este é um homem de Deus." Vejam, que maravilha! Deus é mesmo poderoso. Ele protege os colportores, ele protege aqueles que levam a mensagem de Deus através da literatura. E essa é mais uma das tantas histórias que a gente ouve todos os dias sobre colportagem. Publicações começou mesmo a se expandir depois que foi disponibilizada a literatura em português. O primeiro periódico foi o Arauto da Verdade, em janeiro de 1900. Logo depois, foi substituído pela revista Sinais dos Tempos, que figurou até por volta de 1918, quando iniciou-se a publicação do Atalaia. Seu nome voltou a ser Sinais dos Tempos e deixou de ser editada no início dessa década. Para melhor atender essa obra, foi decidido o estabelecimento de uma editora denominacional no país em 1900. Assim, o Arauto da Verdade passou a ser impresso em Taquari, Rio Grande do Sul, por volta do ano de 1904. Em 1907, a editora estabeleceu-se em Santo André, São Paulo, e lá permaneceu por 78 anos, sendo conhecido como a Casa Publicadora Brasileira. A revista Adventista começou a ser publicada em 1931. Em 1985, a casa publicadora se mudou, foi para Tatuí, São Paulo. Ali foi edificado num terreno com mais de 500 mil metros quadrados.
Sua área construída hoje mede 22 mil metros quadrados e isso a torna a terceira maior editora dos adventistas do mundo. A Casa Publicadora Brasileira produz muitos livros e bem interessantes. Livros na área da saúde, livros na área da educação, livros na área da família. Esses livros invadem as casas, mas principalmente falam da volta de Jesus. Livros e revistas que a gente conhece muito bem, por exemplo, a revista Vida e Saúde, a revista Nosso Amiguinho, a revista Nosso Amiguinho Júnior, são revistas que falam sobre educação, mas que também mostram o amor de Jesus para as pessoas. Veja, Deus tem muitos meios de levar a sua mensagem. Publicações é uma delas. E você também pode ser um dia um comportor, um pregador da palavra de Deus através da página impressa. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado muito de ver como Deus usa a colportagem para o pregar o evangelho. Até a próxima! Gente, vocês prestaram atenção nessa história que foi contada? É quase inacreditável. Mas é assim. Quando Deus age, não tem impedimento algum. E sabe que na educação não é diferente? E eu estou aqui para lembrá-los de que Deus também atua nesse meio. Olha que interessante. Lá em 1896, na cidade de Curitiba, no Paraná, numa casa situada à Rua Paula Gomes, no número 290, com o nome de Colégio Internacional, passou a funcionar a primeira escola adventista no país. O seu diretor foi o professor Guilherme Stein Júnior, chegando a alcançar uma matrícula de 120 alunos no primeiro ano de existência. Esta escola foi transferida para um prédio na Avenida Cândido de Abreu, no qual resta atualmente apenas uma parte incorporada à fachada do Shopping Miller. Já no ano de 1915, foi adquirido um terreno de cerca de 70 alqueires, a cerca de 23 quilômetros da cidade de São Paulo, próximo a Santo Amaro. Nesta propriedade foi estabelecido o Seminário Adventista, conhecido depois por Colégio Adventista Brasileiro, Instituto Adventista de Ensino e agora o NASP, Campus São Paulo. Foram seus fundadores John Lipke e John Bowen, tendo como primeiro professor Paulo Henning, que iniciou as atividades escolares no dia 4 de julho de 1915, com apenas 12 alunos. Nos anos seguintes, outras escolas foram estabelecidas no Brasil, como, por exemplo, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, o IACS, em Taquara, no Rio Grande do Sul, Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, o IPAI, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Instituto Adventista Paranaense, o IAP, em Maringá, no Paraná, ainda o Instituto Adventista São Paulo, IASP, em Hortolândia, São Paulo, Instituto Adventista Grão-Pará, em Belém, no Pará, e o mais recente, o Instituto Adventista de Santa Catarina, IAESC, em Araquari, Santa Catarina. Não é maravilhoso comprovar as bênçãos que Deus tem dado em todos os aspectos da vida, em todas as áreas da vida? Louvemos o Pai do céu e sintamos em nós também as bênçãos que Ele nos tem derramado. Olá, pessoal! Eu estou hoje aqui para falar a vocês a respeito da expansão da obra médico-missionária no Brasil. Vocês sabem que, paralelamente à pregação do Evangelho, ao desenvolvimento de escolas, o Adventismo também se preocupou com a parte de saúde, especialmente com a questão de alimentação saudável, tratamentos naturais, bem como da abstenção de todas as coisas que fossem prejudiciais ao nosso organismo. Assim, já no ano de 1895, o pastor Rutra Graf, chegando ao Brasil, ele começou a fazer os tratamentos de hidroterapia, tratamentos naturais, ensinar o vegetarianismo com o objetivo de que a população tivesse uma vida mais saudável. Em 1900, vindo dos Estados Unidos por conta própria, chegou ao Rio Grande do Sul o médico e dentista Abel Gregory. Ele veio para auxiliar ao desenvolvimento da obra, mas também para confirmar e ensinar mais a respeito desses procedimentos naturais que a Igreja Adventista protagonizava. Além disso, chegaram aqui as missionárias Luísa Wurtz, que era médica, bem como a enfermeira Corina Roy, as quais prosseguiram com este trabalho.
Mas não apenas no Rio Grande do Sul houve o desenvolvimento. Também os povos ribeirinhos, os povos do sertão, bem como os índios carajás, foram atendidos através da missão do Rio Araguaia, na qual se destacou o pastor Alvin Allen no ano de 1928. Mais tarde ainda, chegou o casal Léo Halliwell e Jesse, os quais se estabeleceram lá no Rio Amazonas, onde lançaram a barca Luzeiro 1. E para vocês terem uma pequena ideia apenas daquilo que eles fizeram, imaginem que em uma viagem só, eles navegaram mais do que 10 mil quilômetros e atenderam a 5 mil pessoas enfermas, além de pregarem a mensagem a milhares e milhares de pessoas. E sabem, através desta obra voluntária, filantrópica, cresceu muito o número de membros e de igrejas que foram estabelecidas naquela região. Mas também a obra hospitalar foi importante, porque no ano de 1942 surgiu aqui no Brasil o primeiro hospital, a Casa de Saúde e Liberdade, em São Paulo. Hoje em dia ele tem o nome de Hospital Adventista de São Paulo. Outros hospitais foram surgindo depois disso. Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, bem como o Hospital Adventista de Belém e o Hospital de Manaus. Bem, esses foram importantes marcos na obra aqui no Brasil, na obra médico-hospitalar. Mas, vejam só, também o tripé, educação, publicações e obra médico-missionária, eles tornaram o Adventismo uma igreja consistente, uma igreja atuante, e atualmente nós podemos ver que com obras significativas, esse trabalho está sendo representado em todas as regiões brasileiras. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus! Ao ver o que tem feito, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Pessoal, tô tomando um fôlego aqui porque... Não tem chororô. Essa aventura acabou. Mas vocês vão continuar juntinho comigo? Afinal, digo, que dó, acabou de... Não chora não, que a gente tem muito mais para fazer. Inclusive, tem prova, vestibulim, isso mesmo, para testar os seus conhecimentos. Afinal, a aventura foi comigo, mas vocês têm que mostrar para todo mundo que aprenderam. Valeu, pessoal! Tchau!